Desde muito cedo, quase tudo o que você aprende sobre si mesmo passa por um filtro silencioso. A ideia de que você é a sua mente. Seus pensamentos, suas interpretações, suas opiniões, seus julgamentos. Pouco se questiona essa premissa. Ela é apresentada como óbvia, natural, inquestionável. No entanto, essa identificação absoluta com a mente não é apenas um erro conceitual. Ela é uma das estruturas de controle mais eficientes já criadas. A mente é uma ferramenta poderosa. Ela organiza informações, cria narrativas, projeta possibilidades, antecipa cenários. Mas quando essa ferramenta se torna o centro da identidade, algo se perde. A pessoa passa a viver quase exclusivamente dentro de um fluxo mental incessante, acreditando que tudo o que acontece ali é ela mesma. Pensamentos deixam de ser vistos como eventos passageiros e passam a ser confundidos com verdade, identidade e realidade. Essa confusão não acontece por acaso. Um indivíduo completamente identificado com a mente vive reagindo. Reage a estímulos, a notícias, a opiniões, a memórias, a projeções de futuro. Vive em constante diálogo interno, raramente em presença. E quem vive reagindo não escolhe de verdade. Apenas responde a condicionamentos. O sistema não precisa impor controle direto quando consegue estruturar a identidade dessa forma. Uma mente que nunca é observada se torna previsível. Ela reage a medo, desejo, aprovação e rejeição quase sempre da mesma maneira. Isso cria padrões comportamentais facilmente manipuláveis. O mais sofisticado desse mecanismo é que ele não parece controle, parece liberdade. A pessoa acredita que está pensando por si mesma, quando na verdade está apenas reagindo a estímulos e narrativas que nunca foram examinados em profundidade. Existe algo além da mente, mas para acessá-lo é preciso sair desse fluxo automático. E sair do fluxo automático significa romper com a previsibilidade. O que existe além da mente não é uma crença, nem um conceito abstrato. É um estado de consciência no qual a mente deixa de ser o centro absoluto da experiência e passa a ser observada. Esse estado não elimina pensamentos, mas muda radicalmente a relação com eles. Pensamentos continuam surgindo, mas deixam de comandar. Esse simples deslocamento é profundamente ameaçador para qualquer sistema baseado em controle psicológico, porque quando alguém percebe que não é seus pensamentos, perde-se o principal ponto de ancoragem da manipulação. O medo perde parte da força, a culpa enfraquece, a necessidade constante de validação externa começa a cair. Por isso, essa percepção não é incentivada. Desde a infância, o sistema educacional ensina o que pensar, como pensar e o que valorizar. Ensina lógica, análise, memorização, performance. Mas não ensina a observar o pensamento, nem a questionar a própria identidade mental. A mente é treinada para funcionar, produzir e competir, mas não para se reconhecer como instrumento. Aquilo que não cabe nesse modelo é tratado como irrelevante, improdutivo ou suspeito. Silêncio interno é confundido com falta de ambição. Presença é confundida com passividade. Observação é confundida com fuga da realidade. Mas a verdade é que a realidade começa a ser percebida com mais clareza quando a mente deixa de monopolizar a experiência. O sistema não precisa esconder explicitamente o que existe além da mente. Ele faz algo mais eficiente.
mantém a mente constantemente ocupada. Informação em excesso, estímulo contínuo, urgência artificial, comparação permanente. Uma mente saturada não observa, apenas reage. Esse excesso não é acidental. Ele cria um estado de ruído interno que impede o surgimento de silêncio suficiente para que a consciência se reconheça além do pensamento. Sem silêncio, não há observação. Sem observação, não há ruptura do condicionamento. A maioria das pessoas vive nesse estado sem perceber. A mente pula do passado para o futuro, da preocupação para o desejo, da culpa para a ansiedade. O corpo acompanha essa tensão, mantendo o sistema nervoso em alerta constante. O desgaste é enorme, mas normalizado. Quando o cansaço surge, a solução proposta é quase sempre mental. Mais informação, mais explicação, mais análise. Pouco se questiona se o problema não está justamente na hiperatividade mental. O que existe além da mente não pode ser alcançado pensando mais. Pelo contrário, ele se manifesta quando o pensamento perde a exclusividade, quando a atenção se desloca para o corpo, para a respiração, para a sensação direta de estar presente. Esse deslocamento não é confortável no início. Ele desmonta certezas, dissolve identidades e expõe o quanto a vida foi vivida no automático. Aqui está um ponto crucial. Uma pessoa que acessa o que existe além da mente se torna menos previsível. Ela não reage imediatamente a estímulos emocionais. Não se identifica tão facilmente com narrativas externas. Não entra com a mesma facilidade em jogos de medo coletivo, polarização ou urgência artificial. Isso não a torna indiferente, a torna lúcida. E lucidez é perigosa para sistemas que dependem de reação constante. Por isso, tudo que aponta para além da mente é rapidamente rotulado. Ou vira religião institucionalizada, perdendo a experiência direta, ou vira autoajuda superficial, esvaziando a profundidade, ou vira algo impraticável para a vida moderna. O resultado é que a maioria das pessoas sequer considera a possibilidade de que exista algo além do pensamento. Elas vivem, sofrem, escolhem e se relacionam a partir de narrativas internas que nunca foram examinadas. Esse é o verdadeiro confinamento. Quando alguém começa a perceber que pensamentos surgem sozinhos, que emoções aparecem sem autorização e que reações acontecem antes de qualquer decisão consciente, algo se rompe. A ilusão de controle mental começa a falhar, e com ela, a ilusão de identidade fixa. Essa percepção não exige crença, exige atenção. Observar um pensamento surgindo já é um passo fora da mente. Perceber uma emoção sem imediatamente se fundir com ela já é um movimento além da mente. Sentir o corpo aqui e agora sem interpretá-lo já é uma abertura. Essas experiências são simples, mas profundamente transformadoras, e justamente por serem simples, não geram lucro fácil nem dependência, não criam consumidores ideais, criam indivíduos mais conscientes. Talvez seja por isso que o sistema precise tanto que você nunca entenda o que existe além da mente. Não porque isso seja perigoso em si, mas porque reduz drasticamente a eficácia do controle psicológico. Uma pessoa que observa a própria mente não é facilmente conduzida por ela. E esse é apenas o começo do processo. Quando alguém começa a perceber, de forma direta, que não é a mente, a primeira reação raramente é liberdade. O que surge antes é desconforto, um tipo específico de instabilidade interna. Porque a mente, que até então parecia ser o centro da identidade, começa a perder autoridade, e a mente não gosta disso. Ela tenta reagir. Pensamentos defensivos surgem, dúvidas excessivas aparecem, medo de estar viajando demais, medo de perder o controle, medo de se afastar do que é considerado normal.
Nada disso é falha no processo. É exatamente assim que o condicionamento se protege. O sistema se sustenta porque a maioria das pessoas nunca questiona a própria identidade mental. Vive acreditando que pensar é escolher, que reagir é decidir, que sentir é ser. Quando essa estrutura começa a ruir, algo fundamental muda. A pessoa deixa de ser previsível. Uma pessoa previsível reage sempre da mesma forma aos mesmos estímulos. Medo gera obediência, desejo gera consumo, culpa gera submissão, raiva gera polarização. Tudo isso funciona enquanto a mente opera sozinha, sem ser observada. Mas quando a consciência começa a se posicionar além da mente, o espaço entre estímulo e reação aumenta. E nesse espaço surge algo raro: escolha real. Esse é o ponto em que o sistema perde eficiência. Não porque alguém se torne rebelde, mas porque deixa de ser automático. A pessoa passa a perceber quando está sendo puxada por medo coletivo, quando está sendo estimulada artificialmente, quando está sendo conduzida por narrativas que não escolheu conscientemente. Isso não acontece de forma mística, acontece de forma extremamente prática. A atenção começa a se estabilizar. O corpo passa a ser percebido como fonte de informação, não apenas como suporte da mente. Emoções são sentidas sem necessidade imediata de justificá-las. O pensamento continua existindo, mas já não ocupa todo o espaço interno. Esse estado não elimina problemas, mas muda completamente a relação com eles. Em vez de reagir compulsivamente, a pessoa observa. Em vez de se perder em histórias mentais, ela percebe o que está acontecendo no presente. Essa mudança interna é silenciosa, mas profunda. O sistema não precisa impedir esse processo à força. Basta desacreditá-lo. Basta rotular quem sai da identificação mental como improdutivo, estranho, irresponsável ou desconectado da realidade. Basta associar presença interna à falta de ambição e silêncio à perda de eficiência. Assim, a maioria das pessoas recua sozinha. Mas quem atravessa esse ponto percebe algo essencial. A mente não é inimiga. Ela apenas não pode ser o centro absoluto da identidade. Quando colocada no lugar correto, como ferramenta e não como dono, ela se torna mais clara, menos reativa e mais funcional. O problema nunca foi pensar. O problema sempre foi não saber quando parar de pensar. Quando a mente perde o monopólio da experiência, surge um tipo de inteligência diferente. Uma inteligência que não opera apenas por comparação e análise, mas por percepção direta. Essa inteligência não grita, não argumenta o tempo todo. Ela observa padrões, sente incoerências e percebe sutilezas. E isso transforma decisões, relações e escolhas de vida. Uma pessoa que acessa o que existe além da mente começa a sentir menos necessidade de aprovação constante, não porque se torne indiferente aos outros, mas porque a identidade já não depende tanto de validação externa. A comparação enfraquece, a ansiedade diminui, o medo de errar perde força. Isso não significa a ausência de desafios, significa mais estabilidade interna para atravessá-los. É por isso que esse estado é tão pouco incentivado. Ele não gera consumidores ansiosos, não gera reatividade constante, não sustenta ciclos intermináveis de medo e desejo. Ele gera indivíduos mais autônomos internamente. E a autonomia interna não é conveniente para estruturas que dependem de controle psicológico. O sistema funciona melhor quando as pessoas vivem presas em narrativas mentais sobre quem são, o que devem ser, o que precisam alcançar e o que devem temer. Quanto mais essas narrativas são aceitas sem questionamento, mais fácil é conduzir comportamentos em massa. Quando alguém começa a sair da mente, essas narrativas perdem parte do poder. A pessoa passa a perceber que muitas urgências eram artificiais,
que muitos medos eram herdados, que muitas crenças nunca foram examinadas. Esse processo não acontece de uma vez, ele é gradual e exige algo que vai contra a lógica do mundo moderno: presença sustentada. Presença não é concentração forçada, é disponibilidade interna para perceber o que está acontecendo agora, sem fugir imediatamente para o pensamento. Isso exige prática, não crença. Exige atenção, não ideologia. E é justamente por isso que é tão raro. Existe um ponto importante que quase nunca é dito. Sair da mente não significa viver em êxtase constante, nem em paz permanente. Significa viver com mais clareza. E clareza inclui desconfortos que antes eram anestesiados. Quando a mente deixa de ocupar todo o espaço interno, emoções antigas podem emergir, tensões podem ser sentidas, padrões automáticos ficam visíveis. Isso pode ser desconfortável, mas é libertador. Porque o que é visto pode ser integrado. O que permanece inconsciente continua controlando. O sistema prefere pessoas que não veem seus próprios condicionamentos, pessoas que acreditam que suas reações são naturais, quando na verdade são treinadas, pessoas que confundem condicionamento com personalidade. Quando isso começa a cair, algo essencial muda. A pessoa deixa de ser apenas produto do ambiente. Talvez seja por isso que o maior controle não seja físico, nem econômico, mas psicológico. Controlar o corpo exige força. Controlar a mente exige vigilância constante. Mas controlar a identidade, fazer a pessoa acreditar que ela é a mente, é o nível mais eficiente de controle que existe. E é exatamente esse nível que começa a ruir quando alguém acessa o que existe além do pensamento. Esse acesso não te tira do mundo, te coloca mais inteiro nele. Você continua trabalhando, se relacionando, criando, mas com menos ruído interno, menos conflito desnecessário, menos reatividade. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais consciente. No fim, tudo se resume a algo simples e exigente: observar. Observar pensamentos sem se fundir com eles. Observar emoções sem fugir. Observar reações antes de agir. Esse ato silencioso de observação já é estar além da mente. E isso não pode ser facilmente controlado. Talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas chegam a esse ponto. Não porque seja inacessível, mas porque exige algo raro em um mundo que lucra com distração: presença contínua. Se esse vídeo fez sentido para você, curta o conteúdo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão buscando compreender esses temas com profundidade. Se ainda não é inscrito, se inscreva no Fractais do Todo e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E se quiser, deixe um comentário dizendo o que mais ressoou em você aqui.